Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos de volta, voltando a debater aí a questão ambiental e os últimos acontecimentos relacionados a essa questão ambiental. Nosso convidado agora é o Gustavo Chavaglia, ele é presidente da ProSoja São Paulo. Ele está aqui com a gente como produtor rural para nos ajudar a entender a visão do produtor em relação ao que está acontecendo. Para quem não está acompanhando, ou para quem está acompanhando de forma distante aí do que está acontecendo, ontem a chamada Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, com representantes, segundo a coalizão, do agronegócio e ONGs, fizeram uma parceria inédita e levaram 6 propostas para essa questão do desmatamento ao vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, que foi discutida pelo vice-presidente, também o ministro do Meio Ambiente, a ministra da Agricultura, enfim, propostas que foram levadas e discutidas, inclusive, ao longo do dia de ontem, lá em Brasília, lá nos ministérios, enfim. A gente quer saber do Gustavo Chavaglia, antes de ser líder do agro, antes de ser presidente da ProSoja, como produtor mesmo, Gustavo, essa coalizão, ela te representa hoje? Ela está falando o que você pensa realmente? Alex, olá a todos que nos ouvem, que nos veem. Alex, a primeira percepção que eu trago aqui como produtor rural, como você bem disse, é uma situação inusitada, o seguinte. A Amazônia tem problema, já fazem, desde que foi descoberta. Outros governos passaram por cima de resolver problemas e, de repente, essa notícia nos surpreende com uma manchete. O agro e ONGs se reúnem e fazem uma proposta. Então, a primeira observação que eu faço é que qual agro que é esse? Os elos do agronegócio não estão representados lá. A agropecuária não está dentro desse debate. Apesar de a ABAG se postular como porta-voz dessa coalizão, acredito que nos traz surpresa porque não vi ou não entendi porque não foi convidado o elo agropecuário para participar desse tema que, a meu ver, demonstra claramente que nós temos nessa coalizão ONGs, nós temos instituições financeiras, nós temos indústrias esmagadoras, exportadoras, tradings, grandes redes de distribuição e que, de repente, simplesmente trazem soluções para ser resolvidas em 90 dias que tem 90 anos de problema. Então, numa simplicidade, como se fosse simples resolver isso aí. Veja, eu sou adepto da simplificação e da solução. Porém, também não produzo na Amazônia, não produzo em Mata Atlântica, estou no Cerrado, adequadamente, com as reservas legais, APPs, CAR, tudo mais. Mas observo que a preocupação minha é do Brasil, é do mercado que o Brasil conseguiu conquistar, e esses mesmos associados dessa coalizão, lá você tem empresas que participam do agronegócio usando o produtor como plataforma de negócio. Tá certo? Ele só tem o produtor como o consumidor dos seus produtos. E, de repente, trazem soluções românticas, tá certo? Num momento turbulento que dá uma enviesada política, porque coincide com a carta aberta de países europeus ao Brasil, por exemplo. Quer dizer, uma rara coincidência, tanta gente preocupada num momento onde estamos num período de seca, onde temos problemas de desmatamento, grilagem, garimpo, mas isso não é produção rural. Então, nos surpreende o produtor
eu falo aqui como as minhas percepções, de não haver o elo agropecuário envolvido nessa temática. E, de repente, essas propostas feitas são diariamente debatidas em Brasília, junto à FPA, ao IPA. Isso já vem sendo trabalhado há tempo. Então, de repente, faz-se uma colisão, encontra uma solução e propõe como salvadores da pátria. Quer dizer, todo mundo é bobo, só eles são espertos. Nós estamos vendo os problemas do Brasil, nós enxergamos os problemas do Brasil, estamos lutando para resolvê-los. Agora, simplesmente, pessoas que, por vezes, com interesses comerciais, fazem uma situação dessa como se tivesse a lâmpada mágica. Você chegou a ver as seis propostas levadas para o vice-presidente? O que você achou, Gustavo? Olha, eu corri o olho e, dentre várias soluções paliativas, cruza o CAR, usa isso, não depende de regularização fundiária. Vamos dizer que você é um agente do trânsito, como é que você multa um carro sem placa só com a nota fiscal dele? Você precisa dar perfil jurídico a essa propriedade. Então, são vários temas que vêm à tona agora, porque esse governo resolve mexer na ferida, resolve enfrentar, e aí você tem uma narrativa construída daquelas pessoas que dizem, olha o problema, está aqui a solução. Eu crio uma narrativa para te vender uma solução. O que você quer com isso? Marketing para a sua empresa? Qual que é a sua? Então, eu quero aqui separar, de fato, quem é quem do agro. O que é o agronegócio? O agronegócio são várias cadeias produtivas, entre elas a agropecuária, a de transformação, a de transporte, logística, de exportação, de esmagadora, de frigoríficos e tudo mais. A agropecuária é uma parte dessas. Então, de repente, todos os que usam da agropecuária resolvem que tem a solução de todos os problemas. E não poucos se estão importando com o produtor, buscando o bônus e empurrando o ônus ao produtor. Isso me deixa muito insatisfeito. Pois é, e por isso eu reforço a pergunta. Você se sente representado? De forma alguma. Apesar de nós, produtores, respeitarmos a legislação, trabalharmos dentro das questões ambientais e, de repente, essas pessoas de químicas, indústrias, transformação, máquinas, resolvem que tem a solução e que todo mundo está errado. E foi onde que começou. Faz 500 anos que a Amazônia tem problema, tá certo? Então nós precisamos, tem 20 milhões de pessoas lá dentro. Então vamos fazer um zoológico agora lá. É para fazer um zoológico. Então vai mandar para onde esses 20 milhões de pessoas? Então, eu não gosto dessa simplicidade tratada numa reunião, numa coalizão que se forma em pouco tempo, de repente entendem, tem a solução. E como é que ela é vista pelo produtor? Simplesmente não somos chamados, não somos nem avisados, de repente, o problema do agro é do produtor, mas quem resolve não é o produtor. São indústrias, são entidades financeiras. Como é que fica isso? Agora, você falou bem, 90 dias não se resolvem, problemas de 90 anos não se resolvem em 90 dias. Mas não se passou tempo demais? O que precisa ser feito agora para resolver? Pelo menos nesse momento em que o foco, né, os holofotes estão voltados lá para a Amazônia. O que tem que ser feito, Gustavo? Na sua opinião, obviamente. Olha, eu não estou na região, apesar de ter feito algumas visitas à região amazônica, o estado do Amazonas, do Mato Grosso, o estado de Roraima, de Rondônia. O que falta no Brasil em geral é estrutura, infraestrutura, situação que garanta a existência de pessoas em parceria com o meio ambiente. Então, por exemplo, você tem lá um ribeirinho, você tem um morador lá, se você não gera aquela economia, emprego, a
pessoa vai cortar árvore, vender para alguém, ela vai pescar, vai matar peixe, matar bicho. Então, nós precisamos criar uma situação sustentável, iniciando pela questão econômica na Amazônia. E depois disso, você terá um reflexo positivo no social e, logicamente, no ambiental. Então, esse conjunto precisa ser trabalhado. E, de repente, não é chegar propondo normas, simplesmente, que já é complexo de se efetivar, né? Você não consegue, você tem uma série de problemas, o tamanho da Amazônia, os recursos de pessoas, uma opção de coisas. Então, como é que você resolve tão rápido? Não é. Então, eu diria o seguinte, essa coalizão, simplesmente, ela ignora a produção rural, ela ignora o que acontece lá dentro, ela acha fácil resolver os problemas cruzando documentos que não são oficiais ainda, o próprio CAR, e, de repente, ela passa por cima até da classe política, tá certo? Ela não entende que não é quem mexe em lei, Alex, é a classe política, são os deputados e senadores. Então, de repente, não é o produtor só que está se vendo, de repente, ignorado. A classe política está sendo ignorada, tá certo? Todo o conjunto está sendo trabalhado sem perguntar se tem lei ou se pode confeccionar isso aí. Tudo bem, não precisa mudar a lei. Mas como é que se exige sem uma documentação legal? Tá certo? Então, eu diria que é o seguinte, tem interesses aí obscuros, na minha opinião, tá certo? Eu não faço ideia, faço apenas uma vaga ideia do que seria, mas é todo um trabalho negativo à produção rural, que poderia estar em parcimônia com o elo agropecuário, tá certo? E tem gente do bem, apesar de que essas empresas que estão nessa coalizão, nós precisamos separar o que é a produção rural, qual o interesse da indústria. Muitas dessas entidades, Alex, por vezes, usam dizer agronegócio, produtor rural, quando precisa chorar suas pitangas. Mas na hora de defender o produtor rural, não o faz. Então, a minha indignação é essa. Mas nós temos uma proposta, nós entendemos, pela primeira vez conseguimos juntar as ONGs. Qual o problema? Nós somos um bicho? Nós somos o mal para não chamar o produtor rural? Se ele é parte do problema, como é que essa coalizão decide sobre o problema? Muito bem. E você fez uma colocação aí sobre a importância de, enfim, dignificar mesmo as pessoas que vivem na Amazônia, né? 20 milhões de pessoas aí. Me parece que esse sempre foi também o discurso aí do ministro Ricardo Salles, mas as pessoas tentam inverter esse discurso do ministro e entendem isso como um sinal verde para desmatamento, um sinal verde para grilagem, enfim. Tem uma mistura de coisas, uma falta de compreensão do que está sendo falado, que me parece que é de propósito, Gustavo. O que você acha disso? Eu acho muito desagradável, né? Quando você tem rotulagem. E o que se percebe nesse universo aí, ambiental, se apropriaram do meio ambiente, toda essa coalizão, ignoram o produtor rural, ignoram a classe política, os senadores, os deputados, que poderiam e podem e estão contribuindo para isso. Então, de repente, eu acho que por que agora, só agora, Alex, isso está mudando, né? O presidente tem 1 ano e 9 meses de gestão. Tivemos aí com vários outros presidentes aí, as coisas eram empurradas para debaixo do tapete, ninguém queria ver. Por que só agora quer ver? Por que só agora quer resolver? Onde estava essa coalizão antes que não o fez? Então, assim, eu acho positivo ter acontecido isso tudo, para que a gente, o produtor também, entenda quem são os players do agronegócio,
quem são os elos da cadeia, né? Eu tenho amigos nos elos da cadeia, tá certo? Mas eu sei que ele pensa em fazer negócio comigo, tá certo? E, de repente, somos todos parceiros, mas na hora o problema ambiental é o produtor rural, é a produção agrícola, países querem boicotar a compra de produtos, esses mesmos países dos quais derivam as multinacionais que operam no agro brasileiro. Quer dizer, o que é isso? Você ganha aqui e depois você não defende lá. Como é que fica essa conta, né? Então eu vejo que essa história não é nova, apesar de, eu volto a dizer, não produzo na Amazônia, não tenho nem interesse, estou em São Paulo, tá certo? Então aqui é um estado consolidado, né? Que agora até tem um projeto muito bacana, que é o Agrolegal, aí a gente pode conversar disso depois, uma iniciativa bacana. E então, assim, de gente que põe a mão na coisa e não fica como sendo o rei da cocada, dando palpite de longe, dizendo, olha, podia fazer assim, podia fazer assado. Por que só agora? Você não fez antes. Agora, ô Gustavo, qual que é o rumo que essa conversa pode tomar aí? Você acha que, no final das contas, toda essa campanha contra o agro brasileiro pode engessar a produção do Brasil? Tem esse potencial, tem essa capacidade? Eu acredito que não. Eu vou dizer por quê. Teve uma vez, quando a China começou a ter negócio com o Brasil, e algumas pessoas ainda têm uns discursos aí meio equivocados, é preciso contemporizar isso aí. A China é um parceiro comercial, comunista de regime, com economia controlada, mas você garante lucro. Nós não temos problema nenhum com a ingerência deles em outros países. Mas nós temos, por exemplo, continentes concorrentes, como é o caso da Europa, né? E também até os Estados Unidos. Então, quando começaram a dizer que, olha, a China, quando chegar, né? E você vê o trabalho da ministra aí, em abrir novos mercados, eu acho que é isso. Eu acho que essa imposição dessa minoria europeia que se postula como a referência da moral mundial, né? E quer impor as nossas dificuldades, eu digo que temos dificuldades, um país que está se reinventando, que não se mexia em infraestrutura há 30 anos. Então, nós estamos trabalhando esse lado. Eu acho que nós precisamos torcer pelo Brasil. E muita gente que chega com essas soluções simplistas, querendo dizer que sabe tudo e tem aqui a varinha de condão para resolver. E eu acho que o caminho, Alex, é levar isso às mesas de discussão, mas levando em conta todos os atores dessa temática. Essa questão envolve a produção rural, envolve questão fundiária, envolve legalização de situações, mas parece que essa turma ela só quer causar, né? Só quer dizer que sabe como fazer, mas nunca o fez atrás e só agora quer jogar pedra. Então, é preciso que a gente separe as coisas e aí vamos sentar mesmo, se quiserem, né? Precisa combinar com os russos antes, né? É isso aí. Meu caro Gustavo, muito obrigado, viu, pela sua participação e principalmente por você colocar mesmo a cara aí para bater mesmo, enfim, né, falar o que você pensa, trazer aí o posicionamento do produtor rural, como você bem colocou, que não está sendo em nenhum momento representado por essa coalizão, né? O elo da cadeia que é o responsável pelo que se produz, o que tira da terra eventualmente, e o que é o mais prejudicado nessa celeuma toda, nessa questão aí das imposições internacionais, e não é consultado. Então ficou bem claro para a gente a posição do produtor rural aqui. Obrigado por você participar com a gente e ter essa coragem de trazer a sua verdade aí para a gente. Obrigado, viu, Gustavo? Obrigado, Alex. Eu quero falar só um último recado. Claro, fica à vontade.
viu, Alex? Ao produtor rural. Nós precisamos saber com quem que nós estamos jogando, quem está do outro lado, qual é o interesse, o porquê disso. Porque o apoio de certas entidades, sem consultar nós produtores, sem botarmos à mesa, nos convide como ouvinte, pelo menos. Mas não, sabem de tudo, decidem e quer que a gente ache bonito isso. Mas é isso. Produtor rural, abre o olho. Joia. Gustavo, muito obrigado. Um grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Abraço, até mais. Gustavo Chavaglia, presidente da ProSoja São Paulo, conversando aqui com a gente, dando um depoimento pessoal mesmo sobre o que ele está vendo, o que ele sente, enfim, as impressões dele em relação a toda essa polêmica focada principalmente no meio ambiente e no agronegócio e questionando principalmente a falta de participação do produtor rural nas discussões. Por que o produtor rural não participa dessas discussões e a chamada coalizão ignora tanto o produtor rural, nas palavras do Chavaglia, tanto o produtor rural quanto a classe política e, de repente, está usando todas essas medidas, né? Todo esse trabalho que vem sendo feito, dito em parceria com as ONGs aí, para fazer um marketing pessoal. Essa é a conclusão que a gente chega ao ouvir o Gustavo Chavaglia, presidente da ProSoja São Paulo e produtor rural. Fica então para você pensar também um pouquinho nessas questões e principalmente se posicionar. É importante que você, produtor rural, se posicione nesse momento também. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.